E se eu te dissesse que existe um remédio capaz de curar qualquer tipo de problema que você enfrenta? Um remédio que você poderia tomar durante mais ou menos 15 minutos por dia e que ao tomar esse remédio ele pudesse aliviar o estresse que você sente de um dia inteiro de trabalho, pudesse aliviar a frustração por não conseguir conquistar algo que você tanto lutou, que você tanto deseja, tirar você de um estado de procrastinação e fazer com que você vá para cima, tenha ação, tenha iniciativa, tenha atitude. Um remédio capaz de fazer você se tornar mais inteligente, uma mente mais ágil, uma memória bem favorecida. E se eu te dissesse que esse remédio pode estar aí, na sua casa, pegando poeira na estante? É isso mesmo, meu amigo, minha amiga, esse remédio existe e eu vou contar para você qual é esse remédio e vou lhe dar 3 excelentes motivos com fundamentação científica que eu vou mostrar para você aqui, para que você pegue esse remédio e tome hoje mesmo uma dose para que ele ajude a curar vários problemas que você enfrenta. Meu nome é Renato Alves, eu sou escritor, pesquisador cognitivo, palestrante e recordista brasileiro de memorização. E hoje eu quero te ensinar 3 argumentos que vão lhe ajudar a melhorar a tua vida através desse remédio incrível chamado livro. A ciência mostrou que a leitura diária de bons livros traz inúmeros benefícios para o nosso cérebro e, consequentemente, para a nossa vida. Um estudo de neuroimagem ele mostrou que a leitura regular de livros pode aumentar a conectividade neural em todo o seu cérebro, ou seja, a conexão entre os neurônios, o que pode levar, presta atenção, a melhorias na cognição e na memória. Além disso, a leitura de livros também pode ajudar a melhorar a atenção e a capacidade de concentração. É como se o nosso cérebro tivesse assim, uma série de estradas não conectadas. Então, quando você começa a ler livros com frequência e começa a aprender com eles, porque não basta ler, você tem que aprender também, você começa a interligar essas rodovias. Então vejam só, uma rodovia que era muito comprida, você tinha que atravessar uma distância muito grande, percorrer uma distância muito grande para chegar num determinado ponto. Você, quando lê um livro, você cria um atalho. E ao criar este atalho, levando isso para a vida externa, aqui para o mundo que nós vivemos, esse atalho seria encontrar soluções para problemas difíceis que você não estava conseguindo encontrar. E aí você foi lá, leu uma página, leu um capítulo, leu um trecho, leu apenas uma frase de um livro e você conseguiu obter esse grande benefício. Outro ponto importante que esse estudo está mostrando aqui é que a concentração, a leitura ela desenvolve a concentração. Muitas pessoas me dizem o seguinte: Renato, você trabalha com leitura dinâmica. Ok, eu trabalho com leitura dinâmica, não só trabalho como eu leio dinamicamente entre 600 a 900 palavras por minuto. Aí eles perguntam: Renato, mas como é que eu vou ler rápido um texto, fazer a leitura dinâmica e vou ao mesmo tempo conseguir memorizar ou até mesmo compreender, no mínimo compreender esse texto? A questão é a seguinte: um estudo mostrou que quanto mais rápida a velocidade da leitura, maior o seu grau de concentração. Porque parece um contrassenso, mas o nosso cérebro funciona assim. Quando você lê devagar, pelo fato do cérebro ser muito potente, ele vai prestar atenção em outras coisas porque você está lendo devagar. Você está lendo, ele consegue pensar no trabalho, na família, numa série de problemas. Quando você pisa no acelerador, ou seja, quando você lê mais rápido, o cérebro ele precisa ficar mais fechado, mais focado nessa única tarefa. É o equivalente a dirigir um carro em alta velocidade. Você não consegue mais olhar para o lado e ficar fazendo graça quando você está dirigindo em alta velocidade. Você fica focado na direção. E a leitura é a mesma coisa. Quanto mais rápido você lê, ou seja, quando você aplica a leitura dinâmica, você consegue melhorar a sua concentração. Isso está demonstrado, isso eu ensino também nos meus cursos. Vou deixar um vídeo aqui falando sobre leitura dinâmica, como funciona a leitura dinâmica aqui nos cards para você depois acompanhar. E vou deixar na descrição também para a gente continuar esse bate-papo aqui, tá? Então, é assim, a pessoa, quando ela tem esse desenvolvimento, tá, da leitura, ela tem esse primeiro benefício, que é o cérebro como uma estrada.
Segundo benefício aqui, ó, a leitura de livros também pode ajudar a aumentar a plasticidade cerebral. Presta atenção nisso, gente. Plasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar, adaptar em resposta a novas informações, a novas circunstâncias, a novos problemas ou experiências que a gente passa. Isso pode levar à melhoria da nossa memória de longo prazo e também da aprendizagem. É como se o seu cérebro funcionasse como uma esponja. Essa esponja, quando seca, tá? Você não consegue mexer, ela está seca, ela não muda a forma dela. Agora, quando eu molho essa esponja, aí muda a sua gramatura, muda a sua densidade, ou seja, quando eu molho a esponja, eu começo a apertar e ela começa a mudar de forma. Presta atenção nisso. O cérebro humano, quando você rega com a água do conhecimento, com o líquido do conhecimento, ou seja, quando você lê um livro, eu tenho um livro aqui, olha só, é o meu livro por acaso, Cérebro com Foco e Disciplina. Quando eu jogo a jarra do conhecimento aqui, quando eu jogo conhecimento no nosso cérebro, esse líquido do conhecimento, eu começo a moldar este cérebro como se fosse uma argila. Conforme eu vou lendo o livro, eu vou tendo novas experiências, porque às vezes você acha que tem que sair da tua cidade, que tem que viajar, que precisa ter dinheiro. Não, você pode ter uma excelente experiência mental através de bons livros. Porque bons livros fazem você imaginar. E quando você imagina, você consegue entrar numa cena mental, criar uma cena mental e ter as mesmas experiências sensoriais como se você estivesse ali na vida real. E o livro ajuda a estimular isso. E quando você tem essa nova experiência mental, você melhorou o seu cérebro. E todo molde que a gente faz para o nosso cérebro é para algo melhor. Quando você passa por uma nova experiência, faz com que você fique melhor. Uma outra coisa importante que eu quero que você guarde aqui, leva no teu coração, leva para a tua vida. Se você puder, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque o que eu vou dizer é muito importante, tá? Às vezes você está num lugar, numa cidade, onde você não tem muitos recursos financeiros. Isso não te limita a ter sucesso na vida. Às vezes você está num local, tudo bem, você tem até dinheiro, mas você está num local onde as pessoas que estão ao seu redor não ajudam muito em termos de network, de conhecimento. Eu já recebi, gente, comentários aqui nas minhas outras redes sociais de pessoas que simplesmente não tinham com quem conversar. Eram pessoas que tinham um perfil diferenciado, eram pessoas com nível de discussão mais elevado, uma preocupação mais elevada, não estavam preocupadas com coisas triviais do dia a dia, com bobeira. Pessoas que tinham um nível de discussão filosófico, mas não tinham com quem conversar. E elas vêm conversar comigo aqui, porque eu já passei por essa situação de estar entre amigos e os meus amigos não gostavam de trocar ideias sobre as grandes questões da vida. E aí, onde é que eu encontrei meus novos amigos? Nos livros. Porque os livros, eles funcionam, os autores dos livros funcionam como mentores para você. Não tem aquela máxima que diz que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive? E se as 5, 6 pessoas que você mais convive o tempo todo, ou seja, passa a maior parte do tempo, fossem autores de livros? Foi isso que eu fiz lá atrás na minha vida e fez com que eu revolucionasse a minha experiência. Porque quando eu não tinha com quem conversar sobre as grandes questões existenciais que me afligiam, eu procurava nos livros, e os livros eram os verdadeiros mentores. Esse negócio de mentor na internet, de guru na internet, esquece, tá? Porque eles bebem numa fonte. Qual é a fonte que eles bebem? Os livros. Então eu procurava nos livros esse conhecimento, e por isso eu consegui crescer, porque o meu cérebro foi sendo moldado dessa maneira. Pode ajudar a fortalecer as conexões neurais em áreas do cérebro associadas à empatia e à compreensão dos outros. Olha que legal isso daqui, gente. Isso pode levar a uma melhor compreensão das emoções e perspectivas dos outros. Eu vou explicar para você em detalhes já. Deixa eu só ler o trecho aqui da pesquisa. O que pode ser útil em relacionamentos pessoais e profissionais. Além disso, a leitura de livros de autoajuda, segmento que eu me enquadro, como autor de autoajuda, pode ajudar a aumentar a resiliência emocional e também a reduzir o estresse. Esse estudo ele é muito importante porque ele mostrou o seguinte, tá? O livro ele vai funcionar para você como uma espécie de ponte. Essa ponte ela ajuda você a atingir outros lugares, porque a ponte ela sempre te leva de um ponto A até um ponto B, fazendo você superar um obstáculo. Qual é o obstáculo que muitas pessoas passam
na maior parte do tempo, nos relacionamentos. Problemas de comunicação, problemas financeiros, problemas acadêmicos. Tem muito estudante que vem aqui procurar o meu trabalho por causa de dificuldades acadêmicas, problemas no trabalho, de diálogo com o chefe. E o livro, o que ele faz? O livro, ao ler um capítulo de um livro pela manhã, muitas vezes você está com problema, por exemplo, no seu trabalho, de negociar um aumento de salário com o teu patrão. Só que lá na tua casa tem um remédio que se chama livro. E este livro, ele fala sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Vou dar um exemplo aqui de um livro super popular. Aí você lê ali naquele livro, como fazer amigos e influenciar pessoas, uma maneira amigável de iniciar uma conversa difícil com o seu chefe. E aí você sai ali, poxa, com essas ideias em mente, você vai para o trabalho, conversa com o teu chefe e você consegue rapidamente resolver a situação e consegue, inclusive, o seu aumento. Então o que aconteceu? Esse livro serviu como uma espécie de ponte que ajudou você a conquistar esse objetivo. Então a ignorância, ela nos distancia dos nossos planos, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. O conhecimento, ele aproxima você. Toda vez que você estiver doente, estiver chateado, estiver frustrado, estiver decepcionado, estiver com raiva, estiver carente, toda vez que você estiver em dúvida, estiver com medo, com insegurança, que são estados emocionais, são estados mentais que podem fazer com que você venha a ter uma doença psicossomática, o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai ler bons livros mesmo. E esses livros vão aliviar a dor da sua alma. E Renato, qual livro eu devo ler? Olha, eu vou deixar essa missão aqui com você que está me assistindo. Qual livro nós devemos ler? Quais são os melhores livros? Do que o livro já te salvou? Em que o livro te ajudou? Vamos fazer um movimento aqui comigo? Coloca aqui nos comentários. Olha, eu tinha este problema e eu li este livro e resolvi. Coloca só dessa forma, olha, eu tinha um problema financeiro, eu li este livro. Eu tinha um problema com meu filho, eu li este livro. Eu tinha um problema no meu relacionamento, esse livro me ajudou. Eu quero saber aqui, gente, quais são os remédios, a caixinha de remédios que você tem aí na tua casa e que te ajuda a curar os males que você talvez esteja sofrendo nesse momento. Eu vou adorar saber quais são esses livros. Coloque aqui nos comentários e olha aqui na descrição também outros links para outros vídeos de assuntos relacionados a esse que eu estou colocando aqui para você. Segue o canal, liga o sininho, vem comigo, vamos desenvolver a tua inteligência.